Olá, sou Ali Mohamed Jarra, professor de Direito Previdenciário aqui de Estratégia, e vamos tratar neste vídeo sobre o assunto segurados obrigatórios. Vamos lá. Quanto a segurados obrigatórios, eu tenho a informar o seguinte: saber classificar o indivíduo em uma das 5 classes de segurados obrigatórios é essencial para as provas de Direito Previdenciário. Por que eu digo isso para vocês, senhores? Porque geralmente a prova é o seguinte: ela conta um caso em concreto, pega lá Antônio, Carlos, enfim, começa a contar a historinha dele, o que o cara faz, como ele faz, onde ele faz, de que forma, com que frequência ele faz, e ao final pergunta: esse indivíduo aqui, ele é um contribuinte individual? Ele é um trabalhador avulso? Ele é um empregado doméstico? Ele é um empregado? Ou ele é um segurado especial? As provas de concurso são assim: conta o caso concreto e pede para você classificar ele em uma das 5 classes que formam o nosso famoso mnemônico CADES. Aí falta o F, que é de facultativo, que será visto em momento oportuno. Sem afobação por enquanto. E vamos lá. Vamos começar com o empregado. Empregado, quem que é empregado? É aquela pessoa que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação jurídica e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, essa é a definição de empregado prevista lá no direito do trabalho. Quem que é empregado? É aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, pode ser na cidade ou no campo, em caráter não eventual, ou seja, não pode ser de vez em quando. O cara prestou serviço hoje, vai prestar daqui a 15 dias, não. Isso não é empregado. Empregado é aquele cara que comparece todo dia, vai lá, enfim, cumpre horário, enfim, esse é o empregado. Sob subordinação jurídica. Como assim jurídica, professor? Não entendi. Subordinação jurídica é o seguinte, quer dizer que ela não é técnica. Subordinação técnica, como assim? Imagine que determinada empresa contrata um eletricista como empregado lá para trabalhar um tempo. No caso, a empresa ela pode decidir, tipo, qual horário ele vai vir trabalhar, se vem só de manhã, se vem só à tarde, enfim, decide o horário de trabalho dele, decide essas coisas administrativas. Mas que é a parte jurídica, subordinação jurídica. Mas não pode ter subordinação técnica. O dono da loja não pode chegar e falar: olha, eu quero que você faça determinado serviço de eletricidade de tal forma. Não pode. Quem é o eletricista, quem tem conhecimento técnico é empregado, não é empregador. Então a subordinação é apenas jurídica, não existe subordinação técnica. Vou até colocar. Não existe subordinação técnica. E mediante remuneração. Ou seja, empregado é um trabalho de graça. Inclusive como diretor empregado. Então, se cair na prova, falar que o fulano foi promovido, não sei o que, como diretor empregado, ele é empregado. Você não tenha dúvida quanto a isso. Além disso, a gente vai verificar alguns enquadramentos também na lei como empregado. A lei ela traz uma série de enquadramentos legais que falam em situação que a pessoa vai ser empregado. Eu estou trazendo aqui em aula os mais importantes, os mais recorrentes em concursos públicos. Além da definição que eu apresentei agora anteriormente, que é a definição presente no direito do trabalho, temos o seguinte caso: o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado aqui no Brasil para trabalhar como empregado lá no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tem a sede e administração aqui no Brasil. Imagine que aqui é a sede da empresa. A empresa é em Maringá, Paraná. Saudade de lá. Aí o fulano está aqui. Ele foi contratado por essa empresa. Entretanto, a empresa mandou trabalhar lá na filial. A filial fica onde? Na Austrália. O cara se deu bem.
Aí no caso, como é que é? Tem um indivíduo aqui que foi mandado para cá para trabalhar. Ele foi contratado no Brasil para trabalhar no exterior, uma sucursal ou agência, uma filial, né? Vamos mudar esse nome, vamos tirar filial. Colocar sucursal fica mais bonito. Trabalhar na sucursal lá na Austrália, sendo que a empresa ela é constituída com leis brasileiras e com sede no Brasil, no caso até no Paraná. E esse cara aqui vai ser o quê? Sem dúvida, esse cara é empregado. E tá com um emprego maravilhoso, diga-se de passagem. Trabalhar na Austrália, o cara tá muito bem. O cara é empregado. Então é isso, brasileiro e estrangeiro, domiciliado e contratado aqui no Brasil, para trabalhar no exterior em sucursal ou agência, sendo que a empresa é constituída sob leis brasileiras e tem a sede aqui no Brasil, o cara é empregado, sem dúvida nenhuma. Geralmente eu vou contar uma historinha mais ou menos igual a essa que eu contei para vocês. Aí também tem outro caso, que seria quem? O brasileiro civil, que trabalha para a União, no exterior, em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. Como é que é isso? No caso, vou colocar aqui Europa. O cara está aqui. O cara está aqui e o cara trabalha para quem? Trabalha para a União, trabalha para o governo federal. Ele trabalha para a União dentro de um escritório da ONU, por exemplo. Então é melhor colocar Nova York, fica melhor. Nova York City. Aí, no caso, ele trabalha para a União dentro de um escritório da ONU, sendo que a ONU é um órgão, um organismo oficial que o Brasil é membro. E nesse caso, em regra não, perdão. Se existir um RPPS lá da ONU, por exemplo, ele é o quê? Ele é segurado do RPPS. Que é um regime próprio da ONU, por exemplo. Aí se não rolar, tipo, sem RPPS, acontece o quê? Aí o cara é empregado. Ó, recapitulando, ó, o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, não importa se o cara foi contratado no Brasil e foi mandado para lá ou foi contratado lá mesmo. Ele vai ser empregado, salvo, exceto, né, ser amparado por regime próprio de previdência social. É o caso aqui, é o cara que trabalha para a União no escritório da ONU em Nova York. Aí se a ONU tiver um regime próprio, o cara é segurado da ONU. O cara não interessa para o regime geral de previdência social, o INSS não está nem aí para ele. Aí se não existir, se o cara não for amparado, aí o cara ele entra como empregado. Eu sei que é meio absurdo esse caso, mas se está na lei é porque já aconteceu anteriormente. Isso eu garanto a vocês. Mais um caso de empregado. O bolsista e o estagiário que prestam serviço à empresa em desacordo com a Lei 11.788 de 2008, a famosa lei de estágio. Ah, professor, o cara presta em desacordo é empregado? É empregado. Porque a lei de estágio, ela serve para quê? Pro jovem ter o conhecimento técnico sem atrapalhar os estudos dele, estudo acadêmico, enfim, serve para isso. Mas é normal as empresas, muitos por acaso, fazer o quê? Pegar o estagiário e tratar ele igual empregado. Fazer o cara cumprir carga horária de 40 horas por semana ou mais, fazer o mesmo serviço que o pessoal que já é empregado, enfim. Acaba descaracterizando o estágio. E como o estágio é prestado em desacordo com o que prevê a lei de estágio, fica caracterizado o quê? A relação de emprego. Porque a essência prevalece sobre a forma. Porque o cara está contratado sob a forma de estágio, mas na essência o cara é empregado. O cara está lá camelando um monte, trabalhando um monte, mas o cara é empregado. Então se o cara presta estágio em desacordo com a lei de estágio, o cara é empregado, não é estagiário. Então fica bem claro isso. Ah, e se for em acordo? Ah, não. E se for em acordo... ele é facultativo. Deixa eu ver se eu não deixei passar mais nada importante, pessoal. Essa aula de hoje é muito importante, por isso que eu estou tomando esse cuidado. Então, em acordo, ele é facultativo.
Em desacordo, ele é empregado. É aquilo que eu falei, tem que prevalecer a essência da relação. Se o cara está trabalhando como empregado, ele é empregado. Se ele está trabalhando como estagiário, é estagiário. E estagiário é facultativo. Tem que ter isso em mente sempre. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal ou município, incluindo suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Aí no caso é o seguinte, mas esse cara é servidor e o cara é empregado, o cara não devia ser estatutário? Não, não é bem assim. No caso a gente está falando do quê? Da pessoa que exerce exclusivamente o cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele cargo do parente, é aquele cargo que é ad nutum. Nome bonito, hein? Ad nutum. Ad nutum é o quê? É um cargo de livre nomeação e exoneração. O cara contrata quando quer, o chefe do Poder Executivo, o prefeito, o presidente, o governador, contrata quando quer e despede quando quer. O cara não tem nenhum vínculo com o governo, não tem nenhum vínculo com o Estado. Então, por isso que ele está enquadrado como RGPS. Mas se o cara for um auditor que foi convidado para ser secretário da fazenda do município tal. Opa, aí o cara ele mantém o vínculo com o RPPS e vai ter um novo vínculo com o RGPS na condição de empregado. Não tem nada a ver aqui no caso, né? A gente está falando aqui do pessoal que é exclusivamente em cargo de comissão. Ad nutum. Se cair na prova ad nutum, fique sabendo que é isso. Livre nomeação e exoneração. Contrata quando quer, dispensa quando quer também. Continuando os nossos casos, né, de empregado, também é empregado quem? É o servidor do Estado, distrito ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que nessa qualidade não esteja amparado por regime próprio de previdência social. Poxa, mas cargo efetivo não é o cara que é estatutário? O cara não deveria ter um RPPS? Bem, a gente espera que seja assim sempre, né? Na União, pelo menos, é assim. Todo servidor estatutário, 8.112, tem um regime próprio. A maioria dos estados, ou acho que todos os estados, enfim, não conheço nenhum estado que não tenha, todos os estados, eu vou até pesquisar depois, acho que todos os estados têm regime próprio de previdência social. Então, na verdade, esse enquadramento aqui, ele se aplica mais a municípios, que município, geralmente, quando é pequeno, não compensa pelo baixo quantitativo de servidores no município, abrir um regime próprio. Porque o regime próprio aqui é uma entidade que tem que ficar controlando dinheiro, fundo arrecadado, para depois poder reverter em benefício na aposentadoria ou em algum tipo de pensão. Então, quando o município é muito pequeno, o servidor estatutário ele é ligado ao RGPS. Então, isso aqui é o famoso caso de município, né? Que tem o servidor efetivo, que ele é ligado ao RGPS pelo fato do governo municipal não ter condições de criar um RPPS. Então, por não ter um RPPS, cria-se vínculo-se direto ao RGPS. Mas isso não quer dizer que ele é seletista. Ele continua estatutário. Ele é estatutário no regime geral. Isso aqui é vou até chamar assim, de condição intermediária. Porque como é que funciona a regra? Se o cara for servidor efetivo, em regra, ele é estatutário, mais regime próprio de previdência social. Se ele for empregado, público, ele é o quê? Ele é CLT mais RGPS. Aí existe o caso, que a gente acabou de ver, que é o servidor efetivo, geralmente de municípios. Vou colocar municípios aqui, que é uma condição intermediária. Por quê? Porque o cara é estatutário, porém o cara é RGPS, né?
Porque é uma situação bem sui generis, né? Mas é comum em município pequeno, geralmente município de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, geralmente é assim. O cara é ligado ao estatuto, só que ele é RGPS. Sendo que esses aqui são os dois casos clássicos, né? 1 e 2. Mas existe. Aí, dando continuidade, ainda tem o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluindo autarquia e fundação, que é ocupante de emprego público. Foi o que eu acabei de falar lá em cima. Empregado público é o cara que é seletista e RGPS. Esse emprego público, ele ocorre aonde? Ele ocorre, obviamente, primeiro, em empresas públicas. Empresa pública, exemplo clássico, Caixa Econômica Federal. Sociedade de Economia Mista. Caso clássico, Banco do Brasil. Ou ainda nos conselhos de fiscalização, de profissão. Estou abreviando, mas você escreve por extenso, hein? Profissão regulamentada. Que profissão que é? Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Administração e etc. Tudo CRs da vida é empregado também. Bem, o que eu apresentei até agora de empregados são os enquadramentos mais importantes para concurso público. Claro que na lei existem outros, mas os mais importantes são esses. Agora eu vou entrar no enquadramento de empregado doméstico. No caso, quem que é o empregado doméstico para a Previdência Social? É aquela pessoa física que presta serviço de natureza contínua, não pode ser eventual, mediante remuneração, ninguém trabalha de graça, a pessoa ou a família dessa pessoa, no âmbito residencial, isso merece destaque, tem que ser no âmbito residencial, e tem que ser sem fins lucrativos. Também é importante. Claro que a primeira imagem que vem à nossa cabeça é a famosa empregada doméstica, né? A gente contrata, trabalha todo dia, mas só tem ela de empregado doméstico? Não. Imagine uma senhora que é esposa de empresário, que tem um padrão de vida muito alto e tem um motorista que vive em função dela. Ela quer ir para a cidade, quer ir no mercado, quer ir no shopping, quer não sei onde, o cara vive em função dela. O cara trabalha no âmbito residencial? Podemos dizer que sim. Trabalha de forma contínua? Sim. Mediante remuneração? Com certeza. A atividade dele, ficar levando ela para cima e para baixo, tem fim lucrativo? Não, não tem. Então nesse caso o motorista ele é um empregado doméstico? Sim, o motorista é um empregado doméstico. Tá vendo? Existem outros casos. Aí também tem o caso das pessoas que desvirtuam a empregada doméstica. Por exemplo, imagine que a empregada doméstica ela lava, passa e cozinha. Aí a mulher descobre que a empregada doméstica lá, ela cozinha muito bem e sabe fazer uns pastéis como ninguém. A dona da casa começa a pedir para ela fritar pastel em grande escala para começar a vender. Aí nesse caso ela não é mais empregada doméstica, ela é empregada. Por quê? Porque empregado doméstico é aquele que presta serviço sem finalidade lucrativa. A dona da casa vai começar a ganhar dinheiro com o pastel. Então está desvirtuado. Então não é mais empregado doméstico. Então tem que tomar cuidado com essa parte de enquadramento. Você tem que ler com muita atenção no enunciado da prova antes de responder. Muita atenção quanto a isso. Agora a gente vai entrar no contribuinte individual. O contribuinte individual ele foi uma criação presente na legislação no final dos anos 90, por volta de 1999, que unificou dois enquadramentos que já não existem mais, que é do trabalhador autônomo e do empresário, que eram duas classes distintas, e agrupou-se junto no contribuinte individual e trouxe outros enquadramentos. Então, eu acho que nada melhor para a gente começar esse assunto do que pelos os dois conceitos básicos de contribuinte individual. O primeiro é quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, isso é importante, se fosse não eventual seria empregado, ou empregado doméstico, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Seria aquela faxineira eventual. Cara, vamos fazer uma faxina pesada, aí tá, contrato faxineira. Ou então, vamos alterar toda a estrutura elétrica do nosso comércio, vamos colocar neon, colocar não sei o que.
Vamos rebaixar o teto, colocar iluminação indireta e tal. Vamos contratar aquele eletricista fazendo um serviço. O cara vai lá, presta de uma forma eventual para a sua empresa, mas o cara não deixa de trabalhar para outra e não tem relação de emprego nenhum com você. Então é aquele cara que, tipo, não tem vínculo com o empregador. O cara vai lá, presta serviço e vai embora. Esse é o contribuinte individual, né? É o autônomo, né? O contribuinte individual. Além desse enquadramento, tem o segundo aqui, que é a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Na essência, é praticamente o mesmo que foi exposto anteriormente, que é o cara que exerce por conta própria atividade de natureza urbana com fim lucrativo ou não. Um camelô, por exemplo. O cara monta a barraquinha dele lá, beleza, tranquilão, vende tal por conta própria, natureza urbana, com fim lucrativo, o cara lucra em cima daquilo, ou não também. Às vezes o cara vende para a igreja, por que não? Fazer caridade, enfim. É aquela pessoa que não tem vínculo com ninguém. É uma pessoa autônoma, enfim, não tem vinculação, não é empregado. Com esses dois enquadramentos aqui, com esse primeiro e com esse segundo, você consegue acertar boa parte das questões. Por quê? Se contar uma história sem falar muito da pessoa, contar de forma bem generalizada, você perceber que existe eventualidade, que não tem relação de emprego, que a atividade está ocorrendo por conta própria, de natureza urbana, com fim lucrativo ou não, você praticamente já mata a questão. Já fala, não é empregado, não é doméstico, não é facultativo, não é segurado especial, que a gente vai ver logo adiante, então só pode ser contribuinte individual. Então é muito importante ter esses conceitos na cabeça aqui. São conceitos importantíssimos para a prova. Dando continuidade, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, vamos destacar aqui, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizando a qualquer título ainda de forma não contínua. Ou seja, resumindo a ópera, garimpeiro é contribuinte individual. Não importa se ele explora de forma permanente, temporária, não importa se ele é dono do garimpo, se ele não é, se ele faz sozinho ou com intermédio de preposto, se ele tem auxílio de empregado, não importa. Garimpeiro é CI. E isso é uma coisa relativamente nova, que eu acho, salvo engano, foi a emenda constitucional número 20 de 1998, que foi a primeira reforma previdenciária, a primeira das três, né? Foi a emenda 20, 41 e 47, que tirou o garimpeiro até 98 ele era segurado especial, e desde então ele virou contribuinte individual. Então algumas provas ainda tentam confundir você, falar que ele é segurado especial. Não caia nessa lorota. Garimpeiro é contribuinte individual, não tenha dúvida quanto a isso. Não importa se ele é dono do garimpo, se não é, se ele faz sozinho, se faz com ajuda, não importa. Garimpeiro é CI. CI é contribuinte individual. Essa aqui é boa. O ministro de confissão religiosa é um membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Ou seja, padre, pastor, rabino, não importa o nome que é dado pela igreja para o representante lá daquela determinada religião, não importa. Ele não é empregado da igreja, não é empregado do templo, ele é contribuinte individual. Isso mesmo, gente. Padre não é empregado, padre é CI, contribuinte individual. Isso aqui é clássico de prova, hein? Não importa a denominação também, padre, bispo, arcebispo, não importa. Diretor não empregado e membro do conselho de administração de sociedade anônima. O diretor empregado, a gente já viu no começo da aula, que o diretor empregado é empregado. O diretor não empregado é o quê? É CI. Contribuinte individual. Membro de conselho de administração de sociedade anônima. Esse cara, ele é o membro do conselho de administração. Ele não é empregado da empresa. Ele é um CI. Aquele que pessoalmente, por conta própria e seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta como comerciante ambulante. Nos termos da Lei 6.586 de 78, velhinha lei já, Lei do comerciante ambulante. O comerciante ambulante também é contribuinte individual. O ambulante, o camelô, enfim,
eles estão mais ou menos no mesmo enquadramento, né? Porque ele pode ser tanto em via pública como de porta em porta. Então, tanto camelô quanto ambulante ele é contribuinte individual. Não pode ter dúvida quanto a isso. Ah, professor, mas tem que memorizar tudo isso para a prova? Tem que. Ah, mas é muita coisa. Calma. Leia 1, 2, 3 vezes, você vai memorizar. Fica tranquilo quanto a isso. Você não vai morrer memorizando, fica tranquilo quanto a isso. Ah, mas é muita coisa, não. Leia 2, 3 vezes que não tem erro. Você não tem como errar em prova. No caso agora, a gente vai entrar na parte do médico. Médico residente que trata a Lei 6.932 de 81. O médico residente ele é contribuinte individual. E o médico plantonista empregado. Por quê? Residência, se você procurar na lei 6.932, você vê que a residência é o quê? Ele é uma espécie do gênero especialização. É um curso, é uma pós-graduação que é feita pelo médico no hospital, é uma pós-graduação com caráter prático, porque o cara estuda e faz tudo na prática no hospital. Então o médico residente, em última instância, é um estudante. É um estudante que, conforme a lei, ele é classificado como contribuinte individual. Então todo médico residente, independente de receber pela residência ou não, ele é contribuinte individual. Isso está na lei, é estanque e não vai mudar. Já o médico plantonista ele é empregado. Por quê? Plantonista é o cara que é contratado pelo hospital. O cara é contratado, recebe por plantão e vai lá, o cara é empregado. Então, por favor, não confunda em prova. Médico residente é contribuinte individual, médico plantonista é empregado. É diferente. Não confunda. O árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei 9.615 de 98, que são as normas gerais do desporto, são contribuintes individuais. É isso mesmo. O árbitro aqui no caso é exatamente o que você está pensando, o juiz de futebol. É o cara que fica lá apitando o jogo, São Paulo e Flamengo. O pessoal que auxilia ele são os 2 bandeirinhas laterais, o terceiro juiz, quarto juiz, quinto juiz, não sei quantos juízes que tem. Enfim, todo mundo trabalha ali naquela parte de árbitro, de auxiliar, todos são classificados como contribuinte individual. Juiz não é empregado, juiz de futebol, árbitro de futebol não é empregado, é contribuinte individual. Memorize isso. Agora a gente vai entrar em outro enquadramento, trabalhador avulso. Você internalizando o conhecimento que está nesse parágrafo, você acerta qualquer questão do mundo sobre trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, pode ser sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício. Até aí está aparecendo um contribuinte individual. Beleza, agora a gente vai ver a parte que diferencia ele do contribuinte individual. Com intermediação, isso é importante, hein? Intermediação obrigatória de órgão gestor de mão de obra. No caso de atividade portuária, nos termos da Lei 8.630, que é a Lei dos Portos, ou com intermediação do sindicato da categoria, que é no caso de atividade não portuária. Então, se cair alguma questão na prova, falando que o cara trabalha lá com serviço portuário, por exemplo, o cara ele é ensacador, carrega saco no Porto de Santos, sindicalizado, não sindicalizado, sem vínculo empregatício, com intermediação por meio do órgão, que é o órgão de gestão de mão de obra, ou por meio de sindicato, pronto, é trabalhador avulso. A questão tem que deixar clara isso, que tem que ter a presença do órgão ou do sindicato da categoria. O trabalhador avulso, praticamente, são todas aquelas funções que são exercidas no porto. Capatazia, ensacador, carregador, enfim, é todo aquele pessoal que trabalha em porto, serviço portuário. Então a questão, para ficar clara, tem que falar do órgão ou do sindicato da categoria, que sempre vai fazer intermediação obrigatória na contratação. Que é o pessoal da estiva, o amarrador, o ensacador, etc. Você tendo noção disso aqui, isso acerta qualquer questão de previdenciário a respeito do assunto. Aí, dando continuidade, a gente vai entrar agora no segurado especial. O segurado especial era aquela pessoa que trabalha em zona rural, sendo classificado em 4 classes.
Aí no caso seria o seguinte, a primeira classe seria o quê? O produtor agropecuário, que é aquele que produz em até 4 módulos fiscais. Pô, professor, o que é módulo fiscal? Módulo fiscal é uma unidade de medida. O módulo fiscal ele é definido por município. Cada município tem seu módulo fiscal. Por exemplo, a Paranavaí, Paraná. O módulo fiscal lá tem 20 hectares, salvo engano. Outra cidade pode ser 40, hoje pode ser 50. Então naquela cidade, para o produtor agropecuário ser considerado segurado especial, ele tem que produzir em uma terra que tem até 4 módulos fiscais. Ah, mas se ele produzir num sítio com 6 módulos fiscais, nesse caso ele é contribuinte individual, que está aqui, ó. Se for maior, vai ser esse aí. A outra classe de segurado especial é o produtor extrativista vegetal. É o seringueiro. É o cara que trabalha lá, sentado, enfim, extraindo a matéria-prima da borracha. Seringueiro também é segurado especial. Outra classe, pescador artesanal. Quem que é o pescador artesanal? É aquela pessoa em que a principal atividade ou meio de vida é a pesca. Então a pesca é a atividade fim da pessoa. Sem ela a pessoa não vive, que é bem diferente da pesca comercial. E por fim, o cônjuge, companheiro, filho maior de 16 anos, que trabalham com o chefe da família nas atividades supracitadas. Então, além das atividades 1, 2 e 3 que eu citei, o cônjuge e filho que trabalham em qualquer uma delas também é classificado como segurado especial. Então, basicamente, quem que é o segurado especial? O produtor agropecuário até 4 módulos fiscais, seringueiro, que é o produtor extrativista vegetal, pescador artesanal, e o cônjuge, companheiro e filho que trabalha com esses outros 3. Eles são segurados especiais. Com isso, você já tem uma boa noção para as provas. E, finalmente, vamos entrar nas nossas questões. Primeira questão. Será segurado obrigatório da Previdência Social o indivíduo que, na condição de diretor, presta serviços a uma fábrica de tecidos em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração? Ele será segurado obrigatório? Com certeza. Porque ele está na condição de diretor. A questão não fala se é empregado ou não é empregado, mas ele fala que presta serviço em caráter não eventual, sob subordinação, mediante remuneração. A gente fica na dúvida se é contribuinte individual ou empregado, mas com certeza é segurado obrigatório. Então está certíssima a questão. Considera-se segurado obrigatório do regime geral como empregado o exercente de atividade econômica de natureza urbana por conta própria, com fins lucrativos ou não? Não, né, gente? Quem é que exerce atividade econômica de natureza urbana por conta própria, com fim lucrativo ou não? É empregado? Não, é contribuinte individual. O famoso CI. A gente viu lá atrás, a gente vai até voltar agora. Ó, pessoa, tô aqui, ó, que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. É CI, não é empregado. Não pode ter dúvida quanto a isso. São segurados obrigatórios da Previdência Social na categoria contribuinte individual, nos termos do regulamento da Previdência, entre outros ministros de confissão religiosa? Perfeito, eu já falei. Padre, bispo, o pessoal que trabalha para a igreja, é tudo CI. Perfeito. João explora diretamente a atividade de extração mineral, garimpo, o cara é garimpeiro, em caráter temporário e de forma não contínua. Nessa situação, considerando a legislação previdenciária em vigor, João é considerado segurado da Previdência Social? Ó, a questão induzindo você ao erro. Nesse caso, ele já foi segurado especial no passado, até 98, atualmente não é mais. Atualmente, garimpeiro, independente da condição, ele é CI, contribuinte individual. Não caia nessa casca de banana, hein? Tá errada a questão. É segurado obrigatório da Previdência Social como empregado a pessoa física que presta serviço de natureza eventual no âmbito residencial da pessoa que contrata serviço em atividades sem fins lucrativos? Não, né, gente? Tá errado isso aqui. Isso aqui não é empregado, não. Quem é a pessoa que presta serviço de natureza eventual no âmbito residencial da pessoa em atividades sem fins lucrativos? Isso aqui está mais com cara de empregado doméstico, né? Essa parte final aqui já matou, né? Sem fins lucrativos, né? Vou até voltar para mostrar para você.
A pessoa física que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família no âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos. Aqui você ainda apresentou um erro a mais, quer ver? Natureza eventual, né? Tem que ser contínuo, para ser empregado doméstico. Mas eu acho que a questão quis ludibriar você e quis te enganar. Ela quis falar empregado doméstico, mas também errou, né? Porque natureza eventual não, tem que ser natureza contínua, né? De toda forma, estaria errada a questão. Você teria acertado. Continuando. Considere que João e Fernanda sejam árbitros de futebol e atuem de acordo com a Lei 9.615 de 98, sem vínculo empregativo com as entidades esportivas diretivas que atuam. Nessa situação hipotética, João e Fernanda podem ser inscritos na Previdência Social na qualidade de segurado facultativo, tendo em vista não existir qualquer disposição legal que os obrigue a serem filiados ao regime geral. Não tem disposição legal? E o que a gente acabou de ver na aula? Primeiro, não é facultativo. E como assim não existe disposição legal? Claro que não. Árbitro de futebol e auxiliar é contribuinte individual, gente. Isso está na lei. Tem nem que pensar. Está errada a questão. E por fim, é segurado obrigatório da Previdência Social na condição de contribuinte individual o pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. A questão está vindo muito bem, só que ele não é contribuinte individual. O pescador artesanal é o quê? O cara é segurado especial, que são divididos em 4 classes, né? Primeira, produtor rural, até 4 módulos fiscais. 2, o produtor extrativista, vegetal, que é o seringueiro. 3, o pescador artesanal, ou assemelhado. Por fim, cônjuge e filho maior de 16 que trabalhe em alguma dessas 3 atividades anteriores. Essa questão está flagrantemente errada. Bem, pessoal, a aula de hoje está concluída. Esse assunto é muito importante para as provas. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Um grande abraço.